todos nós aqui, absolutamente, fazemos uma experiência constante que é também angustiante. A experiência do mal e também dos nossos limites. Então, nós que vivemos no dia a dia de uma cidade grande, naturalmente nos debatemos com o egoísmo, com a pressa, com as imperfeições, com a raiva. Nos debatemos com as desigualdades humanas, sociais. Ou seja, é quase uma constante esta experiência do mal. Pessoalmente, a experiência do mal, ela se desenvolve de duas formas. Poderíamos dizer três, não? Mas pessoalmente, em primeira pessoa, ela se desenvolve ou na tentação. Quantos de nós aqui não somos tentados todos os dias de mil maneiras? E da tentação, a parte lamentável é quando ela é executada, quando a tentação é executada, portanto, através dos nossos atos. O terceiro ponto seria que nós somos muitas vezes vítimas do mal, mas aqui é um outro caso. Mas em todo caso, a ideia que quero dizer é que essa experiência do mal, ela é constante, ela é angustiante e pode ser desesperadora. E ela revela ao mesmo tempo algo grande. Nós não gostamos do mal. Nenhum ser humano gosta do mal. E por isso vivemos na sociedade que as pessoas vão falar dos bons valores, das normas éticas, disso e daquilo e tal e coisa. Portanto, diante da experiência do mal, o homem procura sair dela. E ele começa a perceber que a saída do mal nunca se dá por um puro executar de uma ética. Que a experiência de saída do mal não se dá no confiar em uma tecnologia ou em uma coisa. O homem começa a perceber que para sair do mal precisa de algo que seja infinito e que seja sempre bom. A isso nós damos o nome de Deus. E que seja algo ou alguém, no caso alguém, com quem nós conseguimos interloquir, com quem nós conseguimos falar e que fale conosco. A experiência religiosa, vendo esta grandeza, esta abertura do homem ao infinito, que não quer o mal, mas que quer o bem, que quer viver as grandezas da realidade, começa a desenvolver modos, rituais, enfim. Só que Deus escolhe o seu povo, Israel, e no seu povo Israel vai dizer que nascerá uma haste do tronco de Jessé, e a partir da raiz surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontrará ele seu prazer. Deus não abandona o seu povo e profetiza: virá o Messias. Portanto, não é que virá um objeto, não é que virá um espírito camarada, virá uma pessoa, Jesus de Nazaré. E essa promessa de Deus se cumpre. Portanto, o desejo do homem de abraçar o bem, de superar os pecados, superar os limites, é somente possível quando ele, encontrando Cristo, se converte. Portanto, a conversão. E aqui nós entramos num ponto muito delicado. Conversão não é simples mudança de comportamento. A nossa tentação é cair nisso, não? Então, eu fazia o bem, fazia o mal e passo a fazer o bem, né? Me visto de tal maneira, tenho checklist das minhas realidades espirituais, não sei o que e tal. Conversão significa entrar dentro de um relacionamento com uma pessoa. Entrar dentro do relacionamento com Jesus. Porque Ele aparece para nós na sua vinda na carne e Ele é quem vai nos dizer sobre a necessidade da conversão. E esta necessidade era já dita por João Batista
Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo. Naquele momento, porque a primeira vinda do Senhor estava acontecendo, Cristo veio na carne, e o tempo do advento nos recorda esta maravilha de Deus para cada um de nós, que é poder encontrar Cristo. O tema geral da nossa comunidade, que vocês viram lá na porta, é: encontrareis um recém-nascido. Não é encontrar sei lá o quê. Nós encontramos um recém-nascido, Deus que se faz homem em uma criança. Portanto, esta primeira promessa já foi cumprida, e esta promessa nos acompanha todos os dias até o fim dos tempos, porque Cristo se faz presente através dos sacramentos da igreja, nas nossas relações com os nossos irmãos. Ou seja, a presença total de Cristo se dá na Eucaristia, se dá no batismo, se dá no matrimônio, todos os sacramentos. Ou seja, temos esta possibilidade de uma conversão constante, E a coisa mais interessante que para nós o reino dos céus está próximo, pelo fato de que Cristo pode chegar a qualquer momento. E Ele chegando, como nos encontrará? Esta é a segunda espiritualidade do advento, não? Que já falamos, para a segunda vinda de Cristo. João Batista percebeu, já naquele tempo, que muitos viviam uma espiritualidade superficial. E olha, nós que vivemos numa cidade grande, a superficialidade também é uma tentação constante, não? Ou seja, experiência do mal toda hora, mas também a superficialidade, não? Quantas vezes nós temos que nos travestir com papéis para agradar as pessoas, e aí faz não sei o quê e tal. Às vezes falta profundidade, porque tudo tem que ser rápido, tudo tem que... Na nossa espiritualidade pode refletir isto. Pode refletir esta superficialidade. E aí São João vai nos dizer, olha, não basta dizer Abraão é o nosso pai. Vamos traduzir esta palavra de São João Batista para nós. Não basta dizer eu amo Jesus. Não basta dizer Jesus é o Senhor da minha vida. Ele vai nos dizer aqui, produzir frutos que provem a vossa conversão. E aqui nós agora damos um passo em profundidade. Por quê? Porque o agir exterior, superficial, ele é muito fácil. Mas o que conta para um cristão é a metanoia, ou seja, a conversão total da nossa vida. De tal modo que o nosso agir não seja uma simples superficialidade, mas que o nosso agir nasça deste encontro profundo com o Senhor, que, por assim dizer, enche o nosso ser e que determina a nossa ação. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, vai dizer São Paulo em uma outra passagem. O cristão é aquele que faz da proposta de Cristo sua, portanto em primeira pessoa, e vai saber que a sua raiz está ligada a Cristo. A raiz do cristão está ligada em Jesus. E é somente daqui que o nosso modo de ser se transforma. Ou então nós vamos viver sempre numa grande superficialidade. E de fato, São João vai nos dizer exatamente disto aqui. O machado já está na raiz das árvores, na raiz da nossa vida. O machado, que é Cristo, já está ali. Nós podemos escolher dar frutos segundo Cristo nos propõe, ou ser cortados e lançados no fogo. Para isso, e aqui é que comunicar isso com palavras é um pouco difícil, mas quando é que uma conversão verdadeira acontece? Quando, sem medo nenhum, nós nos colocamos diante de Cristo, que veio ao nosso encontro, e deixamos-nos ser esquadrinhado por Ele, de tal forma que todo o nosso ser é iluminado pelo Evangelho. E ali nós vamos perceber que tem coisas que angustiam o nosso coração, que é o mal, que é o pecado, que é o nosso limite. Mas nós vamos ver que a vinda de Cristo, que morrerá na cruz por nós, mostra que o nosso pecado, o nosso limite,
será sempre um pecado, um limite, se não vivemos com Ele. Se deixarmos de lado Cristo, se deixarmos de lado a proposta de liberdade, de verdade, de um caminho que o Evangelho nos propõe. Portanto, aquilo que São João vai nos dizer é: vamos olhar a raiz da nossa vida. Se tiver algum agrônomo aqui, hoje não tem nenhum agrônomo aqui hoje, mas um agrônomo sabe melhor do que eu, que uma árvore nós não medimos pela sua frondosidade, não pela sua grandeza. A saúde de uma árvore nós medimos pela raiz dela. É justo a parte que ninguém vê, mas é ali onde ela recebe os minerais, ela recebe a água, se o solo é bom, se é ácido, se o solo é alcalino, se o solo é básico, enfim. Tem uma série de coisas que acontecem ali que determinam como a árvore será. A raiz da nossa vida está ancorada em qual árvore ou em qual solo? A raiz da nossa vida está ancorada em Cristo? Estamos verdadeiramente esperando Jesus? Ou simplesmente estamos vivendo a superficialidade da espiritualidade? Quando isso acontece, atenção ao que eu vou dizer, tá? Nós viramos presas fáceis de qualquer guru. Quando nós somos superficiais, basta aparecer qualquer sujeito aí na internet falando legal, até falando no nome de Jesus, falando de virtudes cristãs, não sei o quê, e a gente entra como um patinho nisso aqui. A vida cristã, ela não é feita por guru. A vida cristã é feita por Cristo. Dentro de uma comunidade que Ele nos deixou, que se chama igreja. Dentro da relação e do confronto, em maneira positiva, não? Do estar diante dos nossos irmãos, que é o que São Paulo vai dizer na segunda leitura de hoje. Ele vai dizer de acolher. Por isso acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus Pai. A nossa conversão nunca é algo isolado. Uma verdadeira conversão olha para Cristo e em Cristo olha para o seu irmão. E em Cristo procura compreender aquilo que Cristo revela para mim através do meu irmão, mas o que eu tenho que revelar ao meu irmão também a partir de Cristo. Superficiais são os que vivem sozinhos. Superficiais são aqueles que querem ser vistos e notados pelo comportamento, pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pelo modo de não sei o quê. E não, o verdadeiro cristão quer que em tudo seja reconhecido Cristo. Mas para isso não tem como inventar. Não tem como fazer teatro. Ou a nossa vida está ligada, a nossa raiz está em Cristo, ou a nossa raiz está em outros lugares. No trabalho, num pecado, na maledicência. Aí a gente pode multiplicar o quanto a gente quiser. E João não tinha medo de dizer essas coisas. Veja que João não era um guru, não. Ele falava, é Cristo que está vindo aí. Preparem-se. Eu não sou digno de desamarrar a sandália dos pés dele. O camarada comia gafanhoto, não estava preocupado com dinheiro e nada, não. Estou dizendo isso porque percebo que é aquilo que as pessoas falam hoje, não? Até o Lucas aí vai gostar, que a gente discutiu muito sobre isso. Ele falava, o Lucas achou que eu estava falando com ele. O Luquinha, o pequenininho, tá vendo? Ele falou, padre. Oi, Luquinha, não estou falando contigo não, viu? Estou falando com outro Lucas ali, ó. Veja, o pessoal fala muito, está tendo uma onda de conversão e não sei o que e tal. Posso concordar com isso, em número. Mas a pergunta que nós temos que nos fazer é, e a qualidade disso? Está sendo ligada verdadeiramente a Cristo? Ou nós estamos nos ligando aos gurus, que diz que você tem que fazer assim, assado, não sei o que, papapá, papapá, senão você não é cristão, você não é católico. O tempo do advento nos recoloca no caminho para reconhecer Cristo como centro. De Cristo nós desdobramos as coisas. Se não é assim, a nossa vida é uma vida maluca, torta, sempre com a experiência do mal, uma vida que não encontra Cristo. E aí nós vamos ficar batendo a cabeça daqui, dali, e isso não funcionará. Acredito que neste evangelho de hoje,
a coisa principal para nós é meditarmos profundamente, sem dó, viu? Sem medo também. Sim, de verdade, sem medo, porque Cristo não veio da burdoada, da paulada, não. Cristo veio te dar uma proposta de vida nova, de sair da experiência do mal. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, eu e você não queremos viver no mal. A gente não gosta disso, ninguém quer isso, ninguém se sente à vontade com o pecado, a gente tem que falar essas coisas para nós mesmos. A gente não se sente à vontade na mentira, a gente não fica feliz sendo um mau exemplo no nosso trabalho, a gente não fica contente quando xingamos o nosso irmão. Quem fica feliz com isso? Temos que assumir que isso não nos dá alegria, isso não é legal. Só que aí eu tenho que assumir onde é que está a saída para isso. Porque senão eu vou ficar virando no mesmo caminho. Não. A saída para isso é Jesus. A promessa se cumpre. E aí exige da gente a conversão total. A saída do mal, do pecado, do limite, para a metanoia, a nova mentalidade, aquela de Cristo. E isto é conversão. E em Cristo, agora a minha vida tem sentido. É grande, é bela, é bonita, abraço infinito, o meu modo de ser grita eternidade, o cristão é sempre sorridente, o cristão é aquele onde está e ilumina. Isso é um cristão convertido, isso é um cristão que chama o outro, e indica para o outro qual é o caminho, e procura dizer para o outro, é somente ali que eu vou conseguir descobrir quem você é. Porque quando estamos com Cristo, isso a palavra é horrível, mas isso é mágico. Cristo não anula nosso ser, nada. Pelo contrário, quando estamos com Ele, descobrimos verdadeiramente o nosso ser. E aí é quando nós podemos ser aquilo que nós somos de verdade, não? No mundo que fala que tem que ser autêntico. Autêntico é ser cristão. O resto é conversa. Autêntico é viver com Cristo e com os irmãos. O resto que o mundo propõe aí não é nada, acaba sempre no nada, na tristeza, na depressão, acaba no saudosismo. Naquele tempo, lembra quando a gente era assim, e não sei o quê. Eu, como cristão, não quero ficar lembrando de nada, não. Eu fico imaginando como será a alegria do céu, a alegria de estar com os santos, como será. Eu lá estou preocupado com a minha velhice, eu quero saber que quando tiver velhinho ali, eu quero chegar aqui e falar: Jesus Cristo é o cara, vamos embora, né? Isso aí. Isso é o cristão, é aquele que olha para frente, aquele que se converte. Padre, eu pequei muito gravemente, Jesus te perdoou, tchau, vamos embora, para de ficar remoendo pecado, vai lá, se confessa e acabou. O cardeal Vantuan fala isso, não? O problema de Deus é que Ele tem memória curta, você pede perdão para Ele, Ele esquece, simples assim, né? Então, vamos adiante, a conversão, vamos nos converter. Jesus está vindo ao nosso encontro, agora na carne, e loguíssimo em breve, muito em breve, na sua glória. Mas vem todos os dias também, através da igreja, com os sacramentos. Que Maria Santíssima nos ajude, e que queiramos deixar o mal definitivamente, e nos converter, para viver a vida nova que Jesus nos propõe. Que assim seja. Amém.